Nesse vídeo eu vou resolver uma equação muito interessante que apareceu na minha frente esses dias quando eu estava resolvendo um problema. Na verdade, é um problema relacionado com um problema que aparece nesse outro vídeo aqui, uma variação daquele problema. Mais tarde no vídeo eu posso descrever qual era a situação, mas primeiro eu quero resolver a equação, porque ela parece super complicada. A princípio, não tem você olhando para ela como você saber nem sequer se vai dar para resolver, né? Porque equações muito complicadas em geral, a gente não encontra uma solução usando apenas as manipulações algébricas que a gente é capaz de fazer. Mas eu resolvi tentar fazer as coisas que estavam claras que dava para fazer e foram aparecendo coisas cada vez mais interessantes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, esses 4 π's em todos os lugares aqui não precisam estar, porque eu posso dividir os dois lados da equação por 4π. Em seguida, essa fração aqui no meio tem 2 em cima e 2 embaixo, então vamos cancelar. E repara que a fração, na verdade, é negativa, tá? Tem um mais na frente, mas tem um menos aqui em cima. Então, como esse termo é positivo, esse é negativo, esse é positivo, e a equação está igual a zero, eu vou escolher pegar o termo negativo e passar para o lado direito. Essas foram, digamos assim, as partes óbvias da resolução da equação, né? A partir daqui vai ficar mais interessante, porque a gente está vendo que essa raiz quadrada que tem aqui é a mesma que tem do lado de lá, e isso é muito legal. Inclusive, se não fosse por esse termo mais x aqui, a equação seria bem mais fácil, porque eu ia multiplicar os dois lados por essa raiz, não ia mais ter denominador aqui, do lado de lá, raiz vezes raiz ia cancelar, ia ser bem mais fácil. Infelizmente, nesse caso, eu tenho esse mais x. Mas eu vou tentar fazer a mesma estratégia mesmo assim, tá? Vou multiplicar os dois lados da equação por essa raiz aí. Vai sobrar um termo meio feio aqui no meio, mas aquele lado de lá vai ficar bonito, porque a raiz quadrada vai cancelar com o quadrado. E agora, né? Agora tem vários x's em posições diferentes da equação, o que não torna claro se vai dar para resolver até o final, mas eu vou continuar tentando, porque nesse ponto aqui ainda tem uma estratégia básica que eu sempre tento fazer nesse tipo de situação, que é, se eu tenho uma raiz quadrada, eu quero cancelar ela elevando ao quadrado. Só que eu não quero elevar ao quadrado os dois lados da equação nessa situação que eu estou agora, porque como tem outras coisas somadas aqui com o termo que tem raiz quadrada, se eu elevar ao quadrado nesse momento, eu não vou me livrar da raiz quadrada. Quer dizer, eu vou até me livrar dessa, mas eu vou criar uma outra, porque vai ficar isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, que some a raiz, mais 2 vezes isso, que é o produto notável. Então ainda vai ter raiz quadrada. Ou seja, sempre que eu quero fazer essa jogada de elevar os dois lados da equação ao quadrado para me livrar de uma raiz quadrada que tem na equação, antes de fazer isso, eu vou tirar as outras coisas que estejam do mesmo lado que a minha raiz quadrada. Aí ficou assim. Eu podia tirar o x também dividindo os dois lados da equação por x, tá? Mas não estou vendo necessidade porque ele está multiplicando, ele não está somando, então ele não vai atrapalhar ali não. Vamos agora elevar ao quadrado os dois lados dessa equação. Já cancelei a raiz quadrada com o elevar ao quadrado do lado de lá, tá? Agora do lado de cá eu vou expandir esse produto notável. Talvez esse tenha sido o momento, enquanto eu estava resolvendo a equação, quando eu percebi que eu de fato ia ser capaz de resolver ela. Porque eu estou vendo uma situação se configurar aqui, não está pronto ainda, mas eu estou vendo para onde isso está levando. É um polinômio, tá? Tem um polinômio de grau 4, o que em geral é meio grande para você ter certeza que você vai conseguir resolver, mas pelo menos por enquanto ele tem o x à quarta e ele tem o x ao quadrado, mas ele não tem o x sozinho e nem o x ao cubo. Não tem por enquanto, e eu já estou vendo que também não vai ter, porque do lado de lá vai ter x ao quadrado e vai ter x à quarta quando eu multiplicar isso aqui. Ou seja, é um polinômio de grau 4 que é como se fosse de grau 2, porque tem uma jogada de chamar o x ao quadrado de um nome de uma outra variável e aí vira uma equação quadrática. Enfim, se você nunca viu esse truque antes, espera aí que eu vou chegar lá. Se você já viu, acho que você já deve ter reconhecido o que vai acontecer. Enfim, eu distribuí a multiplicação aqui, dei uma organizadinha e agora ela está do jeito que eu tinha falado que ela ia ficar. Ela tem um x à quarta, tem um x ao quadrado e tem um x a zero aqui, né?
Então, ela é como se fosse uma equação quadrática. Só que a variável não é o x, é o x ao quadrado. Olha só, o x à quarta aqui, ele é o x ao quadrado. Então, eu vou simplesmente usar a fórmula de Bhaskara nessa equação aqui. A fórmula de Bhaskara tradicionalmente serve para encontrar os valores de x que fazem a equação ser igual a zero, né? Só que nesse caso aqui, como não é x e sim x ao quadrado, eu escrevi aqui que x ao quadrado é igual ao resultado da fórmula de Bhaskara. Dá para simplificar muito pouco aqui, porque tem um 25 menos 20, mas o radical não vai ficar bonito, não. Só até aqui que dá para simplificar. E agora vamos continuar, né? Porque se fosse só x, a fórmula de Bhaskara é tipo o último passo da resolução da equação. Mas nesse caso não é não, porque eu ainda estou procurando os valores de x. Aqui eu encontrei os valores de x ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz dos dois lados dessa equação. E como a gente sabe que ao tirar a raiz dos dois lados eu preciso incluir esse mais ou menos, agora está parecendo que eu tenho 4 soluções para a minha equação original que eu tinha. Por que 4? Bom, a gente tem o x igual a positivo, raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 10. O x igual a positivo, raiz de 5 menos raiz de 5 sobre 10. E tem as duas com o x negativo também. Isso foi surpreendente para mim quando eu estava resolvendo essa equação, porque o problema de onde ela tinha vindo primeiro que eu esperava que tivesse uma solução só, tá? Eu não estava esperando ver 4 soluções. E, além disso, tinha uma questão de domínio no problema, onde só faria sentido os valores de x serem entre 0 e 1. Aí, de novo, mais lá para o final do vídeo, eu posso explicar qual era o contexto do problema e por que eu queria a solução que fosse x no intervalo de 0 a 1. Mas o fato é que eu fiquei com muita vontade de eliminar esse menos aqui, né? Porque as duas soluções negativas vão ser menores do que zero, estão fora do intervalo do domínio que eu queria. Fui pensar se esse mais ou menos aqui também haveria uma proibida, porque isso frequentemente acontece nesse tipo de problema que eleva ao quadrado, que tem raiz, né? De repente eu estou tirando a raiz de um número negativo aqui, na do menos, só que eu não estou, né? Porque raiz de 5 é menor do que 5. Então, 5 menos raiz de 5 é positivo, não tem problema. Então de repente a problemática é a outra, porque o 5 mais raiz de 5, como a minha questão tinha um domínio que não podia passar de 1, de repente a outra estava grande demais. Só que não tá, porque raiz de 5 é menor do que 5. Então 5 mais raiz de 5 é menor do que 10, e aí você divide por 10, as duas estão entre 0 e 1. Vou deixar isso aqui na tela durante um segundinho, você pode pausar o vídeo se você quiser pensar um pouco sobre o que pode ter de errado aqui. Gente, então, não tem nada de errado. Só que, como eu expliquei lá no meu vídeo sobre resolver equações, aquele vídeo é bem grande, mas tem um detalhe lá dentro que eu quero mencionar agora, que é o seguinte: é verdade que quando a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem que tomar cuidado porque tem que colocar o mais ou menos aqui. Até coloquei ele de volta, porque se a gente não coloca o mais ou menos, a gente pode estar esquecendo de encontrar algumas soluções que existem de verdade. Só que aquilo que a gente frequentemente esquece é que quando a gente, em vez de tirar a raiz quadrada dos dois lados, a gente está elevando os dois lados da equação ao quadrado, isso também é uma situação que a gente deve tomar cuidado, isso também é um problema. Porque quando a gente tira a raiz dos dois lados, a gente pode esquecer de algumas soluções que na verdade existem, mas quando a gente eleva os dois lados ao quadrado, a gente frequentemente está inserindo soluções que na verdade não são soluções. E isso aconteceu aqui, olha. Teve um passo no meu desenvolvimento onde eu elevei os dois lados ao quadrado e esqueci de pensar sobre as soluções falsas que estavam sendo inseridas quando eu faço isso. E eu disse que isso frequentemente acontece quando você eleva ao quadrado. Eu acho que é possível até dizer que isso acontece sempre que você eleva ao quadrado. Por quê? Tem algum valor de x que é a solução da equação. Então, digamos que eu, como não sei esse valor de x ainda, eu também não sei quanto dá ao lado da equação quando x é esse valor, né? Mas digamos que seja 3. Então, no valor de x, que é solução da equação, 3 igual a 3,
E aí, quando eu elevo os dois lados ao quadrado, 9 continua sendo igual a 9 e está tudo certo para continuar a resolução da minha equação, né? Só que existe um outro valor de x que não é a solução da equação, porque se você substituísse esse valor de x na sua equação, você encontraria algo errado, como, por exemplo, menos 3 igual a 3, só que quando você eleva os dois lados da equação ao quadrado, você encontra que 9 é igual a 9, que está certo. Então, você passa a achar, depois desse passo de elevar os dois lados ao quadrado, você passa a achar que aquele valor de x também era a solução da equação. Só que ele não é. Por isso que agora, dessas 4 soluções que eu estou vendo aqui, eu acho que metade delas vão ser soluções reais e a outra metade vão ser soluções falsas. Mas não tem como eu saber qual é qual sem jogar de volta na equação original. Então vamos fazer isso agora. Na verdade, você não precisa jogar na original zona lá de cima, que tem um monte de coisa complicada, né? Basta você jogar os valores de x que você está testando na equação imediatamente anterior ao passo onde você levou os dois lados ao quadrado. Então, deixa eu arrumar isso aqui para botar essa linha lá em cima, para aí sim substituir os valores de x que eu tenho. Como os meus 4 valores de x são parecidos, só muda um sinal, eu acho que eu vou conseguir fazer as 4 substituições de uma vez só, mantendo mais ou menos aqui, mais ou menos ali e prestando atenção neles para não me confundir. Ó, por enquanto eu substituí o lado esquerdo, vamos prestar atenção no que aconteceu. Esse x aqui que está sozinho ficou com o mais ou menos aqui e o mais ou menos ali também, exatamente como as 4 soluções que eu estou tentando substituir. Aí, essa raiz aqui não é parte do x, ela é essa raiz daqui. E esse pedaço aqui, que é o x ao quadrado, ele tem o mais ou menos de dentro, mas ele não tem o mais ou menos de fora. Porque o mais ou menos de fora, quando você eleva ao quadrado, tanto um quanto o outro ficam mais. E aí, como tinha um menos na frente, os dois ficaram menos. A mesma coisa aconteceu aqui do lado direito, quando eu substituí nesse x ao quadrado. E agora eu vou continuar simplificando aqui para no final ver se deu certo. Primeiro eu vou multiplicar por 2, escrever esse 1 como 10 sobre 10 para poder somar as frações. Ah, legal, o 10 menos 10 aqui e o 2 vai cancelar com 10 de baixo. Colocar 10 sobre 10 aqui também. Agora, na hora de somar essas duas frações, vai ter que ter um cuidado que eu vou tomar aqui pelo fato de eu estar substituindo não um valor de x, mas 4 valores de x ao mesmo tempo, tá? Tem que manter isso em mente. 10 menos 5 vai ser 5, isso não importa. Mas o menos, quando ele vier para cá, para multiplicar o menos 1 pelo mais ou menos raiz de 5, vai trocar o sinal, né? Então, o raiz de 5 que era positivo vai ficar negativo, e o outro, o raiz de 5 que era negativo, vai ficar positivo. Então, eu vou escrever isso dessa forma esquisita aqui, tá? Em vez de mais ou menos, é menos ou mais agora, porque trocou o sinal. Aí você pode perguntar, qual é a diferença? Não estão os dois ali da mesma forma? Os dois até estão ali da mesma forma. Só que eu estou substituindo os dois valores de x ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo. Tipo, no momento em que um dos x's da equação é com o mais, o outro tem que ser com o mais também. Não pode ser com o mais em um e com o menos no outro. São 4 substituições que eu estou fazendo, mas em cada uma só tem um valor de x entrando em todos os x's. Então, quando eu escrevo assim de cabeça para baixo, no restante da minha conta que vai vir a seguir, eu vou sempre me lembrar, quando tá mais aqui, tem que estar menos aqui, porque houve aquela distributiva. E tem que estar o mais aqui. Então, eu escrevo de cabeça para baixo para me lembrar que eu estou sempre usando o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aí a gente continua aqui, né? 10 menos 5 é 5. Vou só multiplicar por 10 dos dois lados agora para perder esses denominadores aqui. Tinha raiz de 10 vezes raiz de 10, simplificou com um 5 que tinha aqui. Agora, tem raiz do lado de lá, dá vontade de levar os dois lados ao quadrado. Só que eu não posso fazer isso. Isso é exatamente o que eu estou tentando evitar. Se eu levasse os dois lados ao quadrado, eu já sei que vai dar certo. Foi daí que vieram essas soluções que eu estou substituindo. O que eu quero ver é se continua dando certo
sem elevar os dois lados ao quadrado. Então, em vez disso, eu vou só juntar as duas raízes dentro da mesma raiz, né? Raiz disso vezes raiz daquele outro é uma raiz do produto dos dois. Tem uma coisa que eu quero fazer aqui antes de continuar, pessoal. Lembra que os valores de x que a gente está substituindo são esses 4 aqui, né? Que a gente tinha encontrado. Agora, tem um monte de mais ou menos. Tem alguns que vieram desse de dentro e tem desse de fora também. Eu quero mudar a cor desse de fora só para poder distinguir um do outro, por causa daquela história que eu falei que o de cima tem que ir com o de cima e o de baixo tem que ir com o de baixo. Mas é o de cima de dentro com o de cima de dentro, o de cima de fora com o de cima de fora, e assim por diante. Eles não são a mesma coisa, né? Não é porque tem um mais aqui que precisa ter um mais aqui. Pode ser o mais com o menos com o mais. Então vamos lembrar ali naquela expressão quais que vieram do vermelho, que na verdade foi só aquele ali, ó. Porque os outros x estavam todos ao quadrado, né? Então na hora que eu substituir isso aqui, esse mais ou menos vermelho meio que desapareceu porque ele ficou positivo sempre. Então agora vamos fazer a distributiva desse produto que está dentro da raiz, tomando muito cuidado com os sinais que estão ali no meio, que tem que ir sempre o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Então para começar, 5 vezes 5 é 25. Agora eu vou fazer 5 vezes o menos mais raiz de 5, que vai dar menos mais 5 raiz de 5. O próximo passo é o mais menos raiz de 5 multiplicado pelo 5, que vai dar mais menos 5 raiz de 5. E, finalmente, o mais menos raiz de 5 multiplicado pelo menos mais raiz de 5. Agora, olha só, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Só que eu tenho que ir sempre o de cima com o de cima, ou seja, o mais com o menos, ou o de baixo com o de baixo, que é o menos com o mais. Então, de toda forma, esse produto vai dar negativo. Seja lá se foi porque ele era o mais vezes o menos ou o menos vezes o mais, de toda forma deu menos 5 aqui. E outra coisa interessante que eu estou vendo, por causa dessa situação de ter que usar o de cima com o de cima, é que quando esse é menos, esse é mais. Então, eles se cancelam. Por outro lado, quando esse é mais, o outro é menos. Então, eles se cancelam também. Então, olha só o que está acontecendo aqui. 25 menos 5 é 20. 2 raiz de 5 é raiz de 20. Que bom, né? Isso só mostra que eu não errei a conta na parte anterior do vídeo. Mas isso aqui só está certo se for mais raiz de 20 é igual a mais raiz de 20. Ou menos raiz de 20 é igual a menos raiz de 20. Ou seja, das 4 soluções que eu estou substituindo aqui, as que dão certo são aquelas em que o sinal vermelho é igual ao sinal azul. O sinal de fora é igual ao sinal de dentro. Lembra que esse sinal do lado direito da equação é azul porque ele veio de dentro do x ao quadrado, tá? Teve outras coisas em volta do raiz de 5 que foram canceladas, mas o sinal de mais ou menos era o de dentro. Por isso que ele não está vermelho. O único que ficou vermelho porque veio do de fora era o desse x aqui. Ou seja, como eu tinha previsto, das 4 soluções, tem 2 que funcionam. Aquela onde o sinal de fora é mais e o de dentro também é mais, e aquela outra onde o sinal de fora é menos e a de dentro também é menos. Agora, isso eu não tinha previsto, tá? Foi isso que eu achei mais interessante. Eu achava que ou as 2 soluções positivas iam dar certo e as 2 negativas não, ou vice-versa, ou então a gente ia aceitar as 2 grandes, que são aquelas que têm o mais do lado de dentro, ou então as 2 pequenas, que são aquelas que têm o menos do lado de dentro, né? Tanto com mais quanto com menos aqui do lado de fora. Só que não foi isso que aconteceu, a gente aceitou uma de cada. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto de onde veio esse problema, essa equação que eu estava resolvendo. No outro vídeo, eu estava resolvendo um problema super tradicional de tentar descobrir qual é o maior cilindro que cabe dentro de uma esfera, e aí eu coloquei a esfera de raio 1 para ter um número. E aí eu fiquei pensando em tentar fazer a mesma coisa de novo, só que em vez de tentar maximizar o volume do cilindro, que é o tradicional, tentar maximizar a área da superfície do cilindro. Só que o volume é mais simples, porque o volume é só a área da base vezes a altura. E aqui esse x é o raio da base dos cilindros, tá?
A área, por outro lado, ela é complicada porque ela tem dois termos. Ela tem um termo para essa área que passa em volta do cilindro aqui, e depois esse 2πx² aqui é o círculo de baixo e o círculo de cima. A área da superfície do cilindro, ela na verdade tem 3 pedaços, né? 1, 2, 3. Enquanto o volume é uma coisa só. Isso aqui torna o problema da área um problema mais complicado do que o do volume. E aí, como o x é o raio da base do cilindro que está dentro de uma esfera e a esfera tem raio 1, é daí que vem a restrição de domínio que eu tinha mencionado, que o x tem que ser um número entre 0 e 1. E aí essa continha aqui para tirar o h em função de x é um Pitágoras naquele triângulo, que eu não vou repetir aqui porque eu já fiz isso no outro vídeo. Mas o fato é que quando você substitui o h na fórmula da área aqui, você encontra a área de superfície do cilindro como uma função do x, e aí pode ser a área de qualquer um desses cilindros aqui, dependendo de qual seja o valor de x, né? Dá uma organizadinha aqui para juntar o 2 com 2. E aí, como dependendo do valor de x, você vai ter uma área diferente, e você está querendo saber a maior das áreas, é hora de tirar a derivada dessa função aqui e procurar qual o valor de x que faz a derivada ser igual a 0. E foi daí que veio a equação que eu estava resolvendo no início do vídeo, que era exatamente essa daqui. Agora, a gente já sabe quais são as soluções dessa equação, que são só essas duas aqui. Essa se encaixa no domínio que a gente precisa e essa não se encaixa porque é negativa, tá? Mas eu quero ainda manter ela em mente aqui, porque na hora que eu estava resolvendo esse problema no outro dia, eu estava confusa nesse momento. Eu não estava vendo que eram só essas duas soluções. Eu achava que eram as duas positivas, que se encaixam no domínio. Todos esses problemas de otimização, e eu vou mostrar aqui o do volume primeiro como exemplo, costumam ter a seguinte característica. Você tem um domínio no qual o valor de x é permitido, nesse caso era de 0 até 1. Aí, se você botar num dos extremos do domínio, x é igual a 0, o volume vai ser 0, porque vai ser um segmento de reta aqui, que é um cilindro esticado assim, né, que não tem volume. E aí depois eles começam a ter volume, mas quando chega no outro extremo do domínio, que aqui é o x igual a 1, a gente está falando de um cilindro achatado, que é como se fosse um círculo cortado numa folha de papel, que também não tem volume. Então aqui no meio do caminho tem algum tipo de função que tem um ponto de máximo local, que tem uma reta tangente horizontal, derivada igual a 0, e é esse valor de x aqui que a gente costuma estar procurando. O problema da área de superfície é um pouquinho diferente. Por quê? Se o x for 0, o cilindro esticado, de fato, vai ter área de superfície igual a 0. E depois ele vai começar a aumentar. Só que no outro extremo do domínio, quando x é igual a 1, o cilindro achatado, ele não tem área 0. A área lateral dele é 0, mas ele tem a área de baixo, que é um círculo, e a área de cima, que também é um círculo. Então, são 2πr², como r é 1, dá 2π. Junte-se a isso o fato de que, nesse momento, eu achava que tinha duas soluções válidas dentro do domínio, e aí, bom, não tinha como ser dois máximos locais, né? Porque simplesmente não encaixa. Sempre que você tem um máximo local e outro máximo local, certamente você tem entre eles um ponto que é um mínimo local, e esse mínimo local também tem uma reta tangente horizontal, também tem a derivada 0, e também deveria ter sido encontrado como solução daquela equação, só que não foi. Então, eu sei que esses dois pontos não podem ambos ser máximos locais, vai ter que ser um é máximo e o outro é mínimo. Além disso, é o primeiro que tem que ser máximo e o segundo que tem que ser mínimo, porque da outra forma não encaixa, tá? Você saiu do 0 subindo, você não vai conseguir encontrar um mínimo local antes de encontrar um máximo local. E mesmo isso ainda apresenta duas possibilidades, tá? Eu desenhei as duas aqui, uma de preto e a outra de vermelho. Será que esse máximo local acontece aqui embaixo, depois desce um pouquinho, mas a maior área superficial mesmo é aquela do extremo do domínio, quando eu estou falando de dois círculos? Ou será que ela sobe mais rápido do que eu estou prevendo aqui no preto? E, na verdade, esse primeiro ponto aqui, essa raiz com 5 menos raiz de 5, é que faz
a maior área superficial. Então essa era a dúvida que eu estava naquele momento. Cheguei a pensar em uma terceira possibilidade que está desenhada de verde aqui, onde a raiz do 5 menos raiz de 5, na verdade, não é nem máximo local nem mínimo local. Ela tem derivada igual a zero, porque ela é um ponto de inflexão. E aí isso permitiria que a outra raiz, a do 5 mais raiz de 5, fosse o x que dá a maior área de superfície do cilindro. Só que essa solução verde, na verdade, ela não existe não, tá? Isso não é possível porque a gente está desenhando essas duas raízes porque elas são as que estão no domínio 0, 1, mas tem as duas negativas do lado de lá também, né? O menos isso e o menos aquilo. Lembrando que isso veio de um polinômio de grau 4. Polinômio de grau 4 só tem, no máximo, 4 raízes, e eu já contei todas as 4. Então não dá para ter um ponto de inflexão aqui, porque ponto de inflexão precisa que a segunda derivada seja zero também. Então ela teria que ser uma raiz dupla da derivada. E não é, ela é uma só porque ela é uma de 1, 2, 3, 4. Mas na verdade agora a gente já sabe que todas aquelas opções estão erradas, né? Porque uma das raízes que eu estava olhando ali não era uma raiz. A gente já sabe quais são as duas raízes, porque a gente concluiu, quando a gente resolveu a equação com bastante cuidado, que o sinal de fora tem que ser igual ao sinal de dentro. Aquela dali não estava interessante para o contexto do problema, mas eu vou desenhar a função como um todo aqui, e na verdade esse é todo o domínio da função, tá? Independente do contexto de onde ela vem ou não, que não faria sentido o raio ser negativo, mas se você olhar para a própria expressão da função, lembrando que esse h aqui tem uma raiz com x dentro e raiz quadrada dá restrição de domínio, o domínio natural daquela função área é de menos 1 até 1. Para fora não funciona mesmo, não é por causa do contexto. Aí a gente já calculou que a área quando x é 0, a área de 1 é 2π. Se você calcular a área de menos 1, vai dar 2π também, tá? Não dá menos 2π. E agora tá dando tudo certo para os pontos de derivada igual a zero que a gente encontrou, né? Porque esse aqui está entre esse ponto e esse ponto, onde as áreas do cilindro são realmente positivas, então só encaixa o desenho se ele for não só o máximo local, porém também mais alto do que a área no extremo do domínio. E para ligar os pontos do lado de lá, desse chegar naquele ali, do lado esquerdo não importa que a função fique negativa não, tá? Tudo bem, porque aquilo ali não faz sentido no contexto da questão mesmo, então eu posso falar de área superficial negativa ali, porque na verdade eu não estou falando de área negativa, eu estou falando só do valor de uma função que não se aplica ao contexto naquela região ali, né? Só nesse pedaço aqui. Então, juntando todas as informações, qual que era a resposta do problema? O valor de x que faz o cilindro dentro da esfera de raio 1 ter a maior área superficial possível é o x igual a esse número aqui.